Amém. Vamos lá. É isso aí, igreja, graça e paz. Nós vamos começar agora da forma que nós havíamos planejado. Nós vamos abrir primeiramente em Deuteronômio, capítulo 26. Nós vamos trazer uma palavra de dízimos e ofertas. E depois nós vamos para a palavra principal. A palavra Deuteronômio, capítulo 26, a partir do verso 1. Índio, serve um pouquinho, já por favor. Os irmãos acharam? Amém, capítulo 26. Deuteronômio 26, verso 1. Diz o seguinte: Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e porás num cesto. E irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali habitar o seu nome. Virás ao que naqueles dias for o sacerdote e lhe dirás: Hoje declarou o Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a nossos pais. O sacerdote tomará o cesto da tua mão e porá diante do altar do Senhor teu Deus. Obrigado. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu, prestes a perecer foi meu pai, e desceu para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente. E ali veio a ser nação grande, forte e numerosa, mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. E o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais e com milagres, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra que mana leite e mel. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, Senhor, me deste. Então porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, e a ti e a tua casa, a tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dízimo, que é dos dízimos, então os dará ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas cidades, e se fala. Dirás perante o Senhor teu Deus: Tirei de minha casa o que é consagrado e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, segundo todos os mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Dos dízimos não comi no meu luto, e nada deles tirei estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a voz do Senhor meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, e tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que mana leite e mel. Então, vamos parar, já deu já para a gente entender um contexto. Aqui Moisés está falando a respeito da obediência no ato da entrada na terra. Então, Moisés não está falando de um povo que estava no Egito, naquele momento, mas de um povo que acessou a herança de Deus, a terra prometida. Então, nessa terra, que é uma terra que mana leite e mel, conforme nós lemos, é a terra da onde o Senhor quer primeiro servir o povo, e do que o povo receber de Deus, e isso volte para Deus. Basicamente falando, é isso que está dizendo aqui. Então, vamos esmiuçar um pouquinho agora. Vamos lá, ó. Verso 1. Ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, olha aí, ó, e ao possuí-la e nela habitares, tomará das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar seu nome. Basicamente falando, por que Deus pede as primícias? Deus ele tem as suas formas de culto, e dentre elas ele tem as ofertas, ele tem o louvor, ele tem a adoração, ele tem a obediência. A obediência é a forma mais intensa de adoração a Deus. Às vezes a gente pensa que a adoração é o canto, mas Deus não vê como o canto, ele vê como uma forma de adorar. Por exemplo, Abraão foi o primeiro adorador mencionado na Bíblia. Ele chega a dizer assim, quando ia sacrificar Isaac, ele diz assim para os seus servos que estavam com ele, quando ele ia subir no Monte Moriá, ele fala assim: eu e o menino vamos subir
subir, e tendo adorado, voltaremos. Então, a adoração era a obediência ao que Deus havia pedido a Abraão. E o que Deus havia pedido? Que ele desse Isaac, que ele matasse Isaac, ofertasse Isaac. Então, a adoração para Deus não é a música, embora possa ser uma expressão como música. Mas a mais intensa é a obediência, é a minha resposta ao que Deus espera de mim e aquilo que Deus tem me instruído na sua palavra. Veja que Jesus chega a dizer assim, vem a hora e já chegou em que os adoradores de Deus o adorarão em espírito e em verdade. Por que em espírito? Envolve a natureza íntima do ser. E em verdade, a palavra de Deus. Então, é um conhecimento espiritual da verdade, não é um conhecimento mero intelectual. Deus, Ele não fica surpreso com o nosso conhecimento intelectual, com a nossa forma de entender as coisas. Por isso Ele pede renovação de mente, por isso Ele pede a batalha da fé, que ela nós vamos falar na próxima palavra. Então, o que Deus está falando aqui para o pessoal? Quando vocês entrarem, não se esqueçam, parafraseando, que vocês serão fartos ali. Lembrem-se de quem trouxe vocês, que é quem ele vai descrever. Vocês saíram da terra do Egito, eu fiz isso, eu fiz aquilo, livrei vocês, milagre, etc. Então vocês reconheçam isso através do retorno. É isso que Deus pede, é isso que Deus instrui, que eu estou só resumindo o texto, para a gente não se estender muito. Então agora, caminha comigo para o verso 3. Virás ao que naqueles dias for o sacerdote lhe dirás, hoje declaro, não, vamos pular mais para baixo, verso 5. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás, aqui é a história que nós lemos, né? Arameu prestes a perecer foi meu pai e desceu ao Egito, e ali viveu como estrangeiro com pouca gente, e ali veio a ser nação grande, forte e numerosa. Agora Deus fala o seguinte, esse reconhecimento de que Israel também foi estrangeiro na terra do Egito. Então o que isso significa? Hoje, nós, trazendo para os nossos dias, a nossa percepção, o que é o Egito para Deus? O Egito é a forma mundana de pensar. O Egito é o sistema de funcionamento do mundo. Hoje o Egito, embora exista como país, quando você escutar na palavra de Deus, que Deus fala que libertou do Egito, ele fala que tirou a pessoa do mundo. O que é isso? Como tirou a pessoa do mundo? Colossenses 1,13, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho de seu amor. Você já não é mais aquele que mora no mundo, você mora em Cristo Jesus, você está no mundo, mas você não mora aqui. Estão entendendo? Então, o que acontece? A ideia de Deus é que agora nós tenhamos que alcançar a mentalidade lá do alto, que nem Paulo cita em Colossenses 3, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, é isso, Shalom. Então, é isso que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Shalom, sejam bem-vindos. Aí sim, até o João veio hoje. Hoje é o reteté puro. Então, aí conforme a gente está trazendo aqui, a ideia é a seguinte: Deus sempre quis que nós reconhecêssemos através dessa expressão. Então, o que nós lemos? Para Deus, o Egito, então, é o sistema do mundo, é a forma como o mundo pensa, é a forma como o mundo age, é a forma como o mundo se comporta, e a forma como muitas vezes nós, pegando a palavra de Deus, buscamos interpretá-la. E Deus não tem uma mentalidade egípcia para a sua palavra, Ele tem uma mentalidade celestial para ela, que é a própria mente de Cristo. Eu não posso achar que eu conheço a palavra de Deus pelo meu raciocínio, eu conheço pela fé, pelo que Deus me ensina, pelo seu Espírito, o que escreveu aqui. Porque qualquer coisa que eu aprenda possa ser simplesmente algo que um professor pode me passar. Eu não preciso de um pastor para me ensinar isso aqui, se não precisar do Espírito Santo. Qualquer professor que tiver boa leitura, eloquência, habilidade de explicar, ele explana isso aqui. Agora, para que haja transformação, para que haja quebrantamento, para que haja vida no meu coração, eu preciso ter recebido essa vida. E o que é a vida de Deus? Jesus mencionou, as minhas palavras são espírito e são vida. Então eu preciso ouvi-lo. Muito mais do que eu participar dos cultos de domingo. Então a ideia de que Deus está dizendo aqui é o seguinte: eu tirei Deuteronômio capítulo 26, verso 6 agora, ó. Mas os egípcios nos maltrataram, afligiram e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor Deus de nossos pais, e o Senhor Deus ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho, para a nossa opressão.
O Senhor nos tirou da terra do Egito com poderosa mão, braço estendido, grandes espantos, sinais e milagres. E nos trouxeste a esse lugar e nos deu essa terra que emana leite e mel. Então Deus tirou o povo de um lugar e mandou para o outro. No nosso contexto, o Egito, é o que eu falei, é a terra, é aqui. Aonde é a terra prometida? É Cristo. Efésios 1, verso 3. E Ele é, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes, em Cristo Jesus. Então todas as nossas bênçãos agora elas procedem do Espírito. Elas não vêm daqui de baixo. As minhas expectativas, quando elas estão aqui embaixo, elas estão desfocadas. Elas estão erradas. Porque buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas o que é o reino de Deus? Nós falamos isso com frequência: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É algo que está onde? Dentro de nós. Então, as nossas bênçãos e os lugares celestiais em Cristo, aonde Deus me abençoa, é daqui para fora. Ficou claro isso? De dentro para fora. Paulo fala em 1 Coríntios 15, no verso 19: se nós esperarmos em Cristo Jesus, somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Vou repetir: se nós esperarmos em Cristo Jesus, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus, Ele tem o maior prazer do mundo em te abençoar, porque Ele não negou o Filho para você, em favor de você. Deus deseja ver você mais abençoado que você mesmo. Só que Deus sabe que o fundamento é interior. Tudo que Deus construir no seu coração, Ele constrói na sua vida. Tudo que Deus destruir no seu coração, Ele destrói na sua vida. É de dentro para fora. Então o que Deus quer que nós entendamos? Que a terra prometida aqui não é mais um lugar físico, é um lugar espiritual. Está no reino de Deus. E eu preciso priorizar a minha vida espiritual. Eu não estou dizendo ignorar as demais, estou falando prioridade. Ah, depois eu faço, depois eu oro. Aí quando vai orar 5 minutos, você fecha o olho lá: Deus, boa noite, abençoa o fulano em nome de Jesus na Malásia, e a Tailândia dorme. Já viu que o pensamento devaga? Vai deitando assim, você está falando uma coisa, daqui a pouco você vai falando uma coisa que não tem nada a ver, às vezes você desperta ou então você apaga. Quando está deitado, geralmente a gente faz isso. Então por isso que o ideal é a gente ter essa consciência. E olha só o verso aqui agora, 12, para nós continuar, 11. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, a tu e o levita e o estrangeiro e o que está no meio de ti. Agora vê, Deus está dando tanto para o povo aqui, que agora Ele quer que você tenha o quê? Alegria. E alegria com o que mais? Ó, que te tem dado o Senhor a ti, a tua casa, a tu, o levita, o estrangeiro e o que está no meio de ti. Tudo que Deus nos dá, Ele mostra que é para que nós possamos repartir. A multiplicação de Deus é o repartir. Para nós, o repartir é dividir. A matemática espiritual é diferente. Quanto mais você multiplica, o que é multiplicar? Distribui. Mais você tem, mais você pode. Quanto menos você reparte, menos você recebe. Essa é a matemática espiritual. Agora Deus vai falar no verso 12: quando acabares de separar todos os dízimos da tua messe no ano terceiro, que é o dos dízimos, então darás, olha para quem você tem que dar o terceiro dízimo, que eu ainda não ensinei, mas eu vou ensinar vocês depois: ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que comam dentro das tuas cidades e se fartem. Dirás perante o Senhor teu Deus: tirei de minha casa, que é o que é consagrado, e dei também ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, segundo todos os teus mandamentos que me tens ordenado. Nada transgredi dos teus mandamentos, nem deles me esqueci. Aqui é o seguinte: esse dízimo aqui, esse é um dízimo de cada 3 anos. Tá? Esse aqui é um dízimo que geralmente a gente não escuta aí fora. Então talvez fique meio assim, mas uma outra hora a gente entra com mais ênfase nesse assunto. Olha o 14. Dos dízimos não comi no meu luto, e nada e deles nada tirei, estando imundo, nem deles dei para a casa de algum morto. Obedeci a voz do meu Deus, segundo tudo que me ordenaste, tenho feito. Olha, desde a tua santa habitação, desde o céu, abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Então o que ele está falando aqui para a gente fechar esse assunto de introdução?
Quando você ouve a voz do Senhor e você distribui conforme Ele instrui, quando você traz e reconhece dessa forma, Ele diz que no verso 15, Ele olha desde a sua santa habitação, desde o céu, e abençoa o teu povo, a Israel, e a terra que nos deste como juraste. Deus se lembra da aliança com Israel lá atrás, e o que Ele fez lá atrás, Ele faz hoje. Porque para Deus, no reino do Espírito, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Ele está olhando aqui, mas para Ele, presente, passado e futuro não faz diferença. Para nós faz. Mas Deus pode mexer em tudo. Então, quando nós fazemos algo, Deus tem as suas memórias. E me lembrei da aliança que eu tinha. Eu vou lembrar da aliança, não sei o quê. Porque Deus, Ele quer puxar o que Ele fez lá atrás para fazer na sua vida. E às vezes a gente vê que lá atrás parece que Deus fazia muito mais coisas. Mas na verdade Deus faz hoje da mesma forma. Então cabe a nós saber como atrair isso para nós. Amém? Amém? Então, se você trouxe o seu dízimo e a sua oferta, se você quiser trazer essa noite, você está convidado. Enquanto os irmãos vêm, eu quero compartilhar um pouco da conteúdo que está aqui. Quero compartilhar com os irmãos. Na quinta-feira, nós estamos indo aqui. Acho que nós. Está faltando quem? A João? Só que vai, né? A Rose. Vai. A Rose. Nós vamos lá para o Joel, nós vamos estar lá no alimento. Ô, Glória. Achei que você não fosse. Não, mas quase que eu não fui. Mas teve um homem. Se eu corto o pescoço, eu não falo o que é. Você falou, vamos, foi, fez um charada grávida lá e deu tudo certo, né? Mas vamos lá, com sequência. Então, nós nos lembraremos de vocês também. Senta a para cá, vamos abençoar aqui. Em seu nome, Jesus, nós queremos apresentar aqui o Senhor dos dízimos, das ofertas. Que o Senhor venha com a tua graça, teu renovo sobre cada coração, venha repreender, Deus, por favor, segundo a tua palavra, o cortador, o devorador, o livrador e o destruidor na vida dos meus irmãos. Que o Senhor venha multiplicar a sementeira dos meus irmãos que hoje não puderam contribuir, porque o Senhor é quem nos dá o pão, o Senhor é quem nos dá tudo o que precisamos. Então, eu quero pedir a bênção do Senhor sobre os que tiveram e os que não tiveram, porque grande é o Senhor e grande é o seu amor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, continue em Deuteronômio, só que nós vamos agora para o capítulo. Deixa eu ver. Deuteronômio. Na verdade, vamos para João. João capítulo 3. Depois nós vamos voltar aqui. Nós vamos continuar a palavra de quinta-feira. Nós estávamos falando a respeito da diferença entre ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus, que não é a mesma coisa. Jesus mesmo ele faz essa separação. E a gente falou um pouco a respeito disso na quinta-feira, mas hoje a gente vai mergulhar um pouquinho. João capítulo 3, a partir do verso 3. Os irmãos estão comigo? Amém? Diz assim: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, obrigado, não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Então olha qual é a situação aqui. Quem nasce da carne é carne, ponto. Quem nasce do Espírito é Espírito. Então, se eu nasci de novo, eu preciso adquirir consciência espiritual para herdar o que Deus me prometeu em Cristo Jesus. Porque a questão de Jesus aqui, de ver o reino, é nascer de novo. Agora, entrar no reino é uma segunda história que nós vamos conversar sobre isso daqui a pouco. Nicodemos era o homem mais sábio de Israel, um dos mais admirados. E ele foi conversar com Cristo. E você vê que as perguntas que ele fazia, Jesus não respondia. Jesus ele sempre dava respostas que parecia que não encaixavam com a situação. Por exemplo, ele fala assim: como pode um homem sendo velho, nascer de novo, vai entrar no ventre da sua mãe? Aí Jesus
não fala nada sobre isso. Ele só fala o que ele diz. Por quê? Jesus, irmãos, ele é tão perfeito, sábio e objetivo, que ele vai na raiz do problema. Basicamente falando, ele fala o seguinte: nada do que eu te disser vai resolver. Nasce de novo primeiro e a gente conversa. Porque quando você tentar justificar alguma coisa para a carne de alguém, o que é a carne? É o entendimento natural da pessoa, é o que ela aprendeu durante a experiência da vida dela, é o que ela entende das coisas sem a renovação da mente. Isso é carne. Então ela vem e ela vem trazer os argumentos dela, ela vem trazer a interpretação dela, ela vem trazer a perspectiva dela. A fé, para ficar mais fácil, é a perspectiva de Deus a respeito da minha vida, do que eu sou e do que eu vivo, por exemplo, das pessoas da minha volta. Então, se eu quiser entender o que Deus entende, eu tenho que me colocar do lado dele. E para eu me colocar do lado dele, eu tenho que nascer de novo. Porque senão eu estou do lado de cá falando que Deus está vendo o que eu estou vendo. E se alguém, se eu falar que a Grazi, ela não está vendo o que eu estou vendo, ela está me vendo. Mas se eu falar para a Grazi, o que é um copo d'água? Ah, um copo d'água é isso aí que você tem no público aí. Mas e se eu estiver vendo um outro copo d'água diferente, você está vendo o copo? Lá eu estou, mas não é assim que você está falando. É um copo plástico. Ela não vai saber se ela não vier para cá. Pode até falar da mesma coisa, mas não vai ver a mesma coisa. Vocês entendem? Então a questão é perspectiva. Então, beleza. Ver o reino de Deus implica em nascer de novo. Aí a segunda situação é o que? Verso 5. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora aqui é interessante. Como entrar no reino de Deus? Nascer da água e do Espírito. Nós sabemos que a própria palavra de Deus, ela tem as suas interpretações por ela mesma. Por exemplo, em João 7, no verso 38, vai falar assim: que aquele que crê em mim, conforme diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Mas que águas são essas? O que é uma fonte de água? Onde começa a água? Da pedra. Em algum lugar tem uma pedra que jorra água. É ou não é? Uma fontezinha, você vai lá ver a fonte do rio, ele sai da pedra, não sai? Então veja, quem é a pedra angular? Quem é a pedra principal do reino de Deus? É Cristo. Então, para que haja o fluir de águas vivas, Cristo tem que estar onde? Fora ou dentro? Dentro. E como que Deus faz para inserir Cristo dentro de mim? Fala. Ele vai falar comigo as Escrituras. Cada vez que ele fala, ele vai inserir Jesus dentro de você. E o que isso se torna? Uma fonte a jorrar. Cada vez que ele falar com você, ele coloca uma pedra que jorra água. Agora, o rio de águas vivas vem das revelações de Deus. Eu vou mostrar para vocês, Colossenses capítulo 1, vamos fazer um paralelo aqui. Colossenses capítulo 1, a partir do verso 26, olha que coisa interessante aí, você vai achar depois de Efésios aí. Filipenses e Colossenses. Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 26. Fala assim: o mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo todo homem e ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Agora olha que interessante esse verso: para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me mais que possível. Mas de que forma que é o esforço de Paulo? Segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O que ele está falando aqui? Que se não for o Espírito agindo no interior dele, num trabalhar íntimo e pessoal com ele, antes, nada do que ele ensinar, do que ele advertir, do que ele puder fazer por alguém, tem o efeito de transformação. Eu vou repetir, lê o verso de novo comigo aí, 29. Para isso eu também me afadigo. Isso o quê? Ensinar o homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. É disso que ele está falando. Para que isso eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo. Ele está mostrando a forma como ele vai se esforçar, como se esforça. A sua eficácia que opera eficientemente em mim. O que é isso? É o conhecimento de Deus. Olha só, o capítulo 2.
Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então você vê, qual é a riqueza da glória que ele fala no capítulo 1? Ele descreve aqui, ó, no capítulo 2:2, Colossenses 2:2, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza, olha, a mesma riqueza do capítulo 1 lá, da forte convicção do entendimento. Olha para mim aqui, riqueza da forte convicção do entendimento. O que é riqueza? É algo de muito valor, mas da onde vem a riqueza? Da convicção, certo? Mas da onde vem a convicção? Do entendimento. Entendimento, convicção, riqueza. Nesse contexto, então está claro isso? Entendimento, convicção, riqueza. O que é a fé? É o fim e fundamento das coisas que se esperam, convicção de fatos que não se veem. Hebreus 11, verso 1. No verso 3, pela fé entendemos. A fé é um entendimento, a fé é a perspectiva de Deus. Então, o que Paulo está falando basicamente aqui é que cada pessoa que se colocar na perspectiva de Deus para enxergar as coisas com Cristo nela, ela vence. Basicamente falando, de uma forma bem simples. Por que a luta é difícil? Paulo fala no verso 1 de Colossenses 2: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós. A luta de Paulo não é contra as pessoas, é o quanto custa você inserir a verdade na vida de alguém, porque sempre vai voltar ao contrário até que Deus quebrante. É o desgaste emocional. Paulo está falando da sua guerra, porque ele está falando Cristo em vossa esperança da glória, e ele está falando do poder que opera nele. Então, qual é a eficiência do poder de Deus? É manter a pessoa inabalável para que ela cumpra o propósito. É uma pessoa que não tem medo de perder, ela tem medo de não cumprir o seu propósito. O receio dela é não alcançar a vontade de Deus, a ponto de Paulo chegar a dizer que ele foi o único que combateu o combate, completou a carreira e guardou a fé. Ele poderia ter falado assim: guardei a riqueza, guardei isso, guardei aquilo outro, guardei tudo, guardei até a igreja, mas ele não guardou a fé. Então é a riqueza da forte convicção do entendimento que vai me levar até o fim. Se eu não entender a ponto de ter convicção de que nada do que está acontecendo aqui fora é decisivo sobre a minha vida, eu paro. Se eu não entender isso, eu paro. As circunstâncias me barram pelo medo, pela insegurança, pela dúvida. Agora, quando isso for forte em mim, eu rompo. Porque sabe qual que é o maior medo do inimigo? É um homem sem medo. Porque o diabo ataca no medo. Se você não tem medo de nada, você vai fazer o quê? Não te para. Um homem que não tem medo, medo do quê? Medo de perder, medo de não dar certo, medo de falhar, medo da reprovação das pessoas, medo disso, medo daquilo outro. Quando Deus remove o medo do seu coração, você é uma bomba nas mãos de Deus. Está claro tudo agora? Então, volta para João, por favor. João capítulo 3. Aí nós lemos o seguinte: para entrar no reino tem que nascer, para ver o reino tem que nascer de novo. Mas para entrar tem que nascer da água e do Espírito. Agora, Jesus disse uma palavra interessante a respeito de entrar nesse lance aqui. Vem comigo para Mateus, capítulo 5. Olha o segredo de entrar na terra e permanecer. Nós falamos isso na quinta-feira, estou fazendo só uma breve revisão para a gente seguir. Mateus capítulo 5, verso 17. Diz assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas vim cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus.
Então, quem quer grandeza precisa praticar e ensinar as pessoas a praticarem. Agora, a chave é o verso 20. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Olha para mim aqui. Se a vossa justiça não exceder em muito, como que Deus vê o homem? Ele olha, e a palavra lá em Romanos, capítulo 3, diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, de mim, para o pastor Rodrigo, para a Sueli, para a Ingrid, não faz diferença em termos de atributo pessoal e indivíduo. Em termos de, ele mais santo, quando é menos santo. Não tem isso para Deus. Para Deus tem o quê? Tem Cristo na pessoa ou pessoa sem Cristo. A balança de Deus é essa. O fulano fez isso aqui, o fulano fez aquilo outro. Para Deus, roubar a balinha, roubar 5 milhões é a mesma coisa. Porque para ele não é o valor, é o princípio. Estão entendendo? Então, o que está acontecendo aqui? A justiça, para exceder, ela tinha que vir de alguém que faça o quê? Que cumpra toda a lei. Porque Jesus, quando ele fala para João Batista no batismo, olha aí, volta aí, Mateus 3. Lá no batismo ele fala para João Batista o seguinte, verso 15. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda justiça. Então a justiça é a própria lei de Deus, é a palavra de Deus que foi profetizada por Deus. Então o que isso significa aqui para nós? Para que nós entremos no reino, é necessário que haja o cumprimento dos mandamentos de Deus. As leis espirituais de Deus atuam até hoje. Elas nunca mudaram. Eu posso usar todos os meus argumentos, mas eu não posso anular os efeitos dos meus argumentos. Eu vou falar, mas isso não tem, isso, aquilo, outro, isso aqui. Isso não vai invalidar o princípio de atuar na minha vida pela minha desobediência. Eu posso, de repente, convencer uma pessoa a não fazer algo, ou atrapalhar ela da necessidade daquilo. Mas Deus não muda. A sua lei não muda. E ainda que ela esteja prestes a passar, conforme fala em Hebreus 8, no verso 13, ela não acabou aí. Porque até que céus e terra passem, até que tudo se cumpra, nada vai deixar de ser como Deus estabeleceu. Está claro por enquanto? Então olha só, o meio de entrar, além de nascer da água do Espírito, é o que? Ter uma justiça excedida, uma justiça maior. E qual é a justiça maior? É a justiça dos mandamentos. Porque está no contexto, vocês estão entendendo? Assim? Vocês têm que entender, se não estiver entendendo, levanta a mão que eu falo de novo. Então vamos lá, vamos continuar aqui. Como que Jesus resolveu essa situação? Gálatas, vamos lá, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 15. A questão ali de Jesus, então, era justiça excedente. Então vamos descobrir como é que Jesus resolveu isso aqui. Gálatas 2, verso 15 diz assim: nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também nós temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Então olha que interessante, justificação é pela fé. Está claro isso? A fé sua é que traz a justiça gratuita de Deus para a sua vida. Então a obediência da lei não tem a ver com a sua salvação, ela tem a ver com outra situação. Primeiro, Jesus te justifica, é você nascer de novo. Ver o reino é nascer de novo. Você já experimenta de algo verdadeiro aqui dentro. Quando você nasceu de novo, você sabe a alegria que você sentiu. Você sabe o prazer que é. Agora você quer falar de Jesus para todo mundo. Porque nasce de novo, você quer que as pessoas recebam, descubram o que você descobriu. Mesmo que você não saiba nada. Por quê? Porque vida entrou no seu coração. Agora, qual é o segundo lance? Olha Gálatas aí para frente aí, 3, 11 e 12. Gálatas 3, 11 e 12. Fala assim: é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Aí olha 12. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Então que coisa interessante, ele fala que viverá pela fé, mas a observação dos preceitos também traz vida. Pastor, como que isso funciona? Aqui é interessante.
que eu fiz uma anotação aqui. A graça, o que é a graça de Deus? Que é a justificação gratuita que nós recebemos. O que é a graça? Eu marquei aqui para ficar de uma forma bem simples. A graça é a capacidade de extrair vida da lei através da obediência. Vou repetir. A graça é a capacidade de extrair vida da lei através da obediência. A graça, no Antigo Testamento, o pessoal obedecia porque Deus ordenava. Hoje, a ordem é a mesma, porém, quando você obedece pela fé, o que é a fé? É a justificação que você recebeu. Essa justificação tem o poder de mudar o seu coração e fazer com que você tenha prazer na lei de Deus, como Davi tinha. Salmo 1 mesmo, né? Medite na tua lei de dia e de noite. Então a ideia de Deus é que nós tenhamos prazer nas coisas e não façamos somente porque o pastor vai reprovar se eu não fizer, eu não vou ser abençoado. Deus, Ele quer que nós avancemos um degrau. Ele não quer que a gente pense no raso. Ele quer que nós desfrutemos da verdade da palavra dele. Porque você já ouviu que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Já ouviu? Alguém já ouviu? Glória a Deus. Então, por que a gente muitas vezes não concorda com isso aqui dentro? Então, aqui dentro é algo que Deus quer mudar. Porque se Ele fala que é e eu não sinto, tem algo errado ou com a palavra ou comigo. A palavra não é, então sou eu. Então o que está faltando? Eu preciso desenvolver a minha fé. Eu preciso desenvolver a minha salvação. Eu não posso esperar Jesus voltar na minha vida só. Nós não nascemos para ficar guardando Jesus voltar sentado numa cadeira. Deus espera que nós venhamos a conhecer o nosso propósito. Nós não fomos chamados só para ser uma coisinha ou outra aqui. Nós somos chamados para funcionar e transmitir vida para as pessoas, testemunhar do nosso Deus, nosso Pai, porque Ele é a vida. Então vamos lá. A nova natureza, isso aqui é um parênteses, tem o poder de inverter o efeito negativo da lei. Vamos comigo para Romanos. Eu vou esclarecer essa frase. Romanos no capítulo 8. A nova natureza, ela tem o poder de inverter o efeito negativo da lei. Romanos capítulo 8, verso 1 e verso 2. Diz assim: Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei. Agora, olha o problema que a lei tinha no que estava enferma pela carne. Então, a lei com a carne produz condenação no coração. E Jesus resolveu isso pela lei do Espírito da vida. Agora ele vai explicar. Isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa no tocante ao pecado. E com efeito, ou seja, de modo eficiente, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é o preceito da lei? Gálatas, nós acabamos de ler em Gálatas 3 aqui, eu vou ler mais uma vez para os irmãos aqui, Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Os preceitos da lei é produzir vida no coração. Então, se a lei de Deus não produz vida no meu coração, tudo que eu estou fazendo é na carne, não é na fé. É claro que há momentos em que você vai enfrentar relutância interior no seu coração, porque Deus vai sempre nos impulsionar para fora. Ou seja, Ele quer sempre que a gente estique um pouco mais. Você está aqui, daqui a pouco Deus te pede para dar um passo mais largo. O crescer dói, porque vai te custar alguma coisa. Vai te custar talvez noite de sono, vai te custar dinheiro, vai te custar tempo, vai te custar, não sei. Alguma coisa vai custar. A própria salvação, ela não é de graça, ela é pela graça. Pergunta para Jesus quanto custou. Então tudo tem o seu preço. Tudo tem o seu preço. E a moeda de Deus, Ele estabelece aqui. É a fé. A principal é a fé. E a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Então eu preciso ouvir, não só aqui, mas sozinho. Eu tenho que ter tempo com essa palavra aqui. Eu tenho falado para os irmãos aqui, nós, separadamente, como indivíduos, nós somos filhos de Deus, se nascemos de novo. Mas nós, coletivamente, somos igreja.
Antes, nós mesmos, eu mesmo já cometi o erro de tratar pessoas, indivíduos, pessoas separadas como igreja. E não é a pessoa como indivíduo que é a igreja. Como indivíduos nós somos filhos. Como coletivos nós somos igreja. Está entendendo? Então o preceito da lei é que nós recebamos vida dessa obediência. Porque lá em Deuteronômio, olha lá, Deuteronômio capítulo 11, verso 8 e 9. Por enquanto. Deuteronômio capítulo 11. Verso 8 e verso 9. Os irmãos acharam? Diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que sejais fortes e entreis e possuais a terra para onde vos dirigis, para que prolongueis os dias na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais e à sua descendência, terra que emana leite e mel. Olha que coisa interessante. Então são 3 estágios aqui: entrar na terra, possuir a terra e prolongar os dias na terra, o obedecer. Tem coisas que Deus vai fazer na sua vida, e se você não permanecer em obediência, você perde. É o que ele está falando aqui. Olha o verso 18. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma, atai-as por sinal na vossa mão, para que sejam por frontal entre os olhos. Aqui o que Deus está mandando fazer? Ponde, ou seja, ponha você a lei nas minhas palavras, no vosso coração e na vossa alma. Aqui no Antigo Testamento, Deus mandava o pessoal pôr. E quando Deus mandava, o que acontecia? O caso de Romanos 8, condenação. O pessoal não conseguia, obedecia, mas se frustrava. Aí o que Jesus fez? Aí você vai comigo, Hebreus, capítulo 8. Avança lá. Verso 10 e até o 12. Hebreus 8, no verso 10 até o 12. Hebreus 8, do 10 até o 12. Lá diz assim: porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, e também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. No Antigo Testamento, Deus mandava o pessoal pôr. Agora, ele falou assim: agora eu vou pôr. Eu vou escrever na mente e no coração. Então agora eu preciso ir para ele, para que ele venha imprimir essas leis na minha mente e no meu coração. Entendimento e convicção. Estão entendendo? Então, se eu não for para Jesus, se eu não for buscar a minha comunhão individual, se eu ficar dependente das pessoas, eu vou ficar o quê? Raso. O que acontece? Eu vou sofrer muito mais do que eu precisava sem propósito. Porque sofrer com propósito é uma coisa, sofrer fora do propósito é outra coisa. Então, qual é o propósito de Deus? É me conformar, me tornar parecido, semelhante a Cristo. E para isso, o que ele precisa produzir em mim? Fruto. João, abre comigo, capítulo 15. Quem está sendo abençoado, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, olha só. João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 em diante. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não, olha só como é que a palavra é água, a palavra é limpa. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Aí eu quero fazer um parênteses aqui. Quem é Jesus? Ele é a palavra de Deus. Então, sempre quando ele fala permanecer em mim, ele está falando permanecer na palavra. É a mesma coisa. Tá? Só para você não perder o raciocínio. Então, verso 5 de novo. Eu sou a videira, vós os ramos.
Quem permanece em mim, ou na palavra, e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, sem a palavra, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. Olha o segredo de ter oração atendida. Pedireis o que quiserdes e será feito. Qual é o contexto? Fruto. Olha o verso 8. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Assim como o Pai me amou, eu vos amei. Então olha aí. Você quer glorificar Deus de fato? Não é dizer glória a Deus. É dar fruto. Embora a glória a Deus faça parte. O que Deus quer é a sua paciência, o seu amor, a longanimidade, a mansidão, a perseverança, o domínio próprio, paz. Vocês estão entendendo? É aquilo que gera como resposta de vida. O que é resposta de vida? O seu irmão te bate, você vira outra face. Alguém quer que você família, você anda cruz. Isso é fruto. Por quê? Você está amando o seu irmão. Você não está reagindo com o mal. Você está retribuindo com o bem. E isso procede de uma natureza. Então, o propósito de Deus, com tudo que Ele faz ao passar, é me fazer frutificar. E se eu não frutifico, o que acontece? Eu sou reprovado, as coisas melhoram e aquela circunstância passa novamente na minha vida. Aí parece que eu vejo que, meu Deus, estou passando o mesmo problema de novo. Por quê? Porque você tirou 5 na prova. Aí tem que fazer, a média é 6, né? Tem que tirar pelo menos 6 na prova, aí você vai voltar lá. E não adianta ficar do lado de Jesus, eles dão ponto para mim. Não tem ponto não, ou você vai passar ou você não vai passar. Então Jesus deixou você de recuperação. Se você passar de novo, é por causa disso. Às vezes tem que pedir perdão, às vezes tem que liberar perdão, às vezes tem que confessar pecado, às vezes tem que fazer alguma coisa, instituição, não sei. Deus é quem sabe. Então o tempo é o tempo de hoje, é o agora. Deus quer mudar a sua vida hoje. Mas você pode decidir. Então, aqui o interessante é o seguinte: nós falamos que Deus antes queria que o pessoal colocasse a lei no coração, mas agora é Ele quem escreve na mente e no coração. Não é isso? Então, como que Deus faz isso? Através da fé. Então, qual é a minha batalha hoje? A batalha da fé. Então, olha que interessante. Vai comigo aí, ó, para Judas, verso 3. Antes de Apocalipse lá. Vai achar, Judas verso 3. Os irmãos acharam? Judas verso 3 está lá no finalzinho. Você vê Apocalipse, você vira o livro anterior. É Judas. Ela diz assim, ó: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que uma vez foi por todas foi entregue a todos os santos, ou aos santos, dependendo da sua tradução. Então Judas ele queria falar uma coisa, mas é interessante que o livro de Apocalipse no grego significa revelação. Então, antes da revelação de Cristo, antes de qualquer outra coisa, o Judas, ele teve a necessidade para o povo batalhar pela sua fé, ou seja, não desistir de crer na palavra de Deus, ao invés de focar nas circunstâncias. Porque, irmãos, quando a palavra fala assim lá em Tessalonicenses que o anticristo, ele aparecerá com sinais e prodígios da mentira, não sei se você já leu essa passagem, sinais e prodígios da mentira, nada mais são do que manipulação de circunstâncias. Ele vai chegar, vai gerar uma circunstância para você ver que a palavra de Deus não tem nada a ver com o que está acontecendo, é você desistir da fé. Fala para mim, não vai dar não vou conseguir. Aí você desiste, porque você viu um problema lá. E assim que o diabo vai e mata a sua fé. Porque ele tem que fazer você ver o problema e entrar na informação de tristeza, de derrota, de falta. Ele tem que colocar dentro de você. E para ele colocar dentro, ele tem que fazer você ver ou ouvir alguma coisa. A fé vem pelo ouvir, a incredulidade também. Para você acreditar, você tem que ver coisas. Para você duvidar também.
Então veja que nós é que escolhemos o que vamos colocar para dentro, assistindo e ouvindo. Então eu preciso ler bons livros, eu preciso ler a palavra de Deus, eu preciso ouvir a palavra de Deus, eu preciso ouvir canções que engrandecem o Senhor, porque assim eu me sentirei encorajado para fazer alguma coisa. Então eu preciso selecionar o que eu ouço, o que eu vejo, com quem eu ando. Estão entendendo? Então olha só, a gente já está caminhando para o fim. A fé que ele está mandando aqui em Judas 3, é para que haja o quê? Renovação do entendimento, nem nós falamos. Hebreus 11, verso 3, e agora vai comigo para Efésios capítulo 4, e nós já estamos fechando. Efésios capítulo 4. Versículo 23 e 24. Diz assim, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nós já falamos que o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Isso está lá em Romanos 14, verso 17. Aqui Paulo está dizendo que vos renoveis no espírito do vosso entendimento. A fé também é um entendimento, então tem que me renovar através da fé. E vos revistais do novo homem. O novo homem, irmãos, a minha nova natureza e a sua, ela é composta de fé. Como assim, pastor? Jesus, ele foi o último Adão. Então, você já viu isso? Adão e o último Adão. Quem já ouviu falar disso? 1 Coríntios, sempre não, eu vou ler para vocês aqui. 1 Coríntios, no capítulo 15, senão vocês não vão entender o que eu vou falar. Fala o seguinte, verso 45. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, espírito vivificante. Então, o primeiro Adão é a carne. É aquele que morreu no espírito, no éter. Agora, o novo Adão é a fé. Você nasceu de novo, então você recebeu fé. Logo, a fé é a sua nova natureza. Você é composto de fé. Você consegue entender esse raciocínio? Então, a fé agora faz parte da sua natureza. E ele fala para você se revestir do novo homem. Ou seja, se revestir da fé. O que isso significa? Que à medida que você vai crescendo nesse entendimento de obediência e resposta a Deus, o seu corpo, ele é revestido de justiça. Ele é revestido de luz. Vou mostrar uma coisa para vocês aqui, Apocalipse capítulo 19, avança aí. Nossa, pastor, por que tanta Bíblia? Porque nós temos que conhecer isso aqui, juntos. A gente tem que buscar. Apocalipse capítulo 19, verso 8. Olha o segredo desse revestir aqui. Apocalipse capítulo 19, verso 8. Diz assim: pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E o que é justiça no conceito da palavra? A obediência dos mandamentos. Então, conforme você pratica os mandamentos de Deus, todo o seu corpo se reveste de glória. Para cada mandamento de Deus, há um ponto de contato entre uma parte do meu corpo e a lei de Deus. Então, a minha obediência ela vai me produzir luz. E quanto mais eu praticar segundo o coração que Deus me der. Como assim? Deus vai renovar minha vontade. Deus não quer que eu fique contrariado sempre. Eu vou começar a contrariar, mas eu não vou terminar assim, se eu continuar batalhando para a minha fé. Vocês estão entendendo? Por que nós ficamos contrariados? Porque a carne é inimiga de Deus. Tudo que Deus fala e eu não gosto é algo em mim que precisa ir para a cruz. Tudo. Isso vale para mim e para vocês. Tudo. Às vezes Deus fala, faz isso aqui, não, eu não gosto, eu não concordo. E às vezes a gente deixa de obedecer Deus por causa dos homens. E aí a gente dança junto com os homens. Porque um homem nenhum pode ser maior que o mandamento de Deus. Ah, mas o fulano de tal aqui, ele faz isso aqui. Então eu não vou fazer. Você vai se comprometer com Deus por causa do fulano?
Seu negócio não é com fulano, é com Deus. A palavra de Deus não é com fulano. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Deus não quer que você seja roubado por causa de A ou de B, ou de circunstância A ou de circunstância B. Tem coisas que Deus espera de nós, e é que nós andemos na luz que nós temos. Então, para nós fecharmos o nosso assunto, nós vamos aqui para 1 João, e depois para Deuteronômio. Então, 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, 1 João capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue do seu Filho, Jesus, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então veja, a lei de Deus é justiça, a transgressão da lei é injustiça. Então injustiça não sou eu dar um copo d'água para o pastor Rodrigo cheio e para o João meio copo. Embora possa ser visto dessa forma, no conceito de Deus não é isso. Ou você obedece ou você desobedece. Não tem meia obediência, como foi com Saul. Deus mandou Saul matar tudo nos reis de Moabe. O que aconteceu? Ele foi e separou os bois, não quis matar os bois, matou tudo, mulher, matou criança, matou tudo, não matou o rei. E também não matou os bois que queria sacrificar o Senhor lá. Deus rejeitou ele, perdeu o reinado. Então, mas ele obedeceu 99%. Só faltou essas coisinhas, não fez? O que ele fez? Ungiu Davi. Então assim, Deus não tem pessoas insubstituíveis. Deus quer que você seja participante porque Ele quer abençoar a sua vida. Está claro por enquanto? Então, a luz e a palavra de Deus têm o mesmo sentido. O que é a luz? É a palavra. O que é a palavra? É a luz. Quem é Deus? É a luz e a palavra. Entendeu? Então, olha só, Deuteronômio capítulo 30, e aqui é o nosso desfecho de hoje. Deus tem uma proposta para nós. Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Diz assim: vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. A condição agora: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos, guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passa a possuir. Então, vamos fazer uma dissecação assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, e ames o Senhor teu Deus, antes nos seus caminhos. Quem é o caminho de Deus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é esse? Jesus. Então eu tenho que andar em Cristo. Guarde os seus mandamentos. O que é isso? Justiça. E os seus estatutos, e os seus juízos. Então viverás. Veja que a lei está depois de tudo isso aqui. A vida, no caso. E te multiplicarás. E o Senhor teu Deus te abençoará na terra qual passa a possuí-la. Então Deus está falando de futuro aqui. Obedece aqui que o seu futuro vai ser multiplicador. Que não vai ser só para você, vai ser para os outros. Estão entendendo o raciocínio? Eu só estou sendo lógico. Olha só, o verso agora 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido e te inclinares a outros deuses e os servires. Então veja que interessante. Quando você troca de lado, não vou fazer, Deus está dizendo que existe outro Deus aí dentro. Porque você trocou a voz. A idolatria, ela vem da voz errada, ou da resistência à voz de Deus. Tem algo maior do que a voz de Deus que me impede de fazer o que Deus manda. Irmãos, isso não é uma sessão de
de um outro não. Todo mundo tem e precisa ser santificado. Todos nós temos nossas faltas. Não tem ninguém aqui que está acima de ninguém. Isso aqui é para todos nós. Então Deus, Ele pesa o Espírito. Então olha que coisa que o verso 18. Então hoje te declaro que certamente perecerás, não permanecerás longo tempo na terra qual vais passando o Jordão para possuires. Os céus e a terra tomam hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então veja que é transferível a bênção, também a maldição. Amando o Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-te a Ele, pois disso depende toda a tua vida e a tua longevidade, para que habites na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então veja que Deus colocou algo como dependente. Você quer ser abençoado? Não depende disso. Amém? Amém? Ah, não amém? Então não amém. Então Deus, Ele dá os caminhos. É chato para a carne, mas não para o espírito. Então Deus quer que eu cuide do meu espírito, da minha fé. Deus quer que eu desenvolva a minha fé até eu enxergar o que Deus tem e me ser mortificado. Romanos 8, verso 13. Se pelo Espírito, na verdade, se quiseres viver segundo a carne, caminhares para a morte, mas se pelo Espírito mortificares os feitos do corpo, certamente vivereis. O que são feitos do corpo? São sistemas de pensamento que produzem o pecado. O pecado não é você fumar, é o que faz você desejar fumar aqui dentro. Você pensa em algo, sente prazer e fuma. Você não fuma sem pensar nem sentir nada. O problema não está no hábito, está no pensamento. Por isso que Deus tem que renovar a mente. Está entendendo? Não é parar de fazer coisas, é mudar de mente. Por isso que muitas vezes nós não somos libertos, porque a gente não muda o pensamento, a gente só boicota o hábito. Aí fica aquela vontade enorme aqui dentro, eu quero fazer, eu quero fazer, eu quero fazer. Então essas coisas, eu preciso, às vezes, de libertação, às vezes eu preciso de arrependimento, às vezes eu preciso confessar pecado. São saídas de purificação. Enquanto eu não vou para fora, aquilo não sai. Está entendendo? Então Deus quer libertar a sua igreja, Deus quer purificar a sua igreja, e Deus quer abençoar mais do que tudo a sua igreja. Amém, igreja? Amém. Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, o Senhor ter falado conosco. Obrigado pela presença dos meus irmãos aqui. Obrigado por todo mundo que o Senhor tem trazido, ó Deus, e por tudo que o Senhor tem falado. Que essa palavra não seja roubada em nome de Jesus, que haja compreensão, clareza, vida e libertação nos corações. O Senhor possa produzir, ó Deus, fruta 30, 60 e a 100 por um, e que nós possamos combinar e continuar, Deus, a desenvolver a nossa salvação. Que o Senhor nos leve em segurança para casa, que o Senhor abençoe esse tempo de ceia, abençoe também os irmãos na internet, em nome de Jesus, graças a Deus, amém. Amém, igreja?